Olá, meus queridos. Pela graça de Deus, a gente está aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero chamar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. A gente vai se concentrar especialmente a partir do versículo 54 e a gente vai ler agora. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Normalmente, as Bíblias trazem essa passagem, as nossas traduções da Bíblia trazem essa fala de Jesus sob o seguinte título: Os Sinais dos Tempos. Os Sinais dos Tempos. Esse é o título que está na maioria das Bíblias. E é sobre esses sinais dos tempos que eu quero falar com você hoje. Primeiro, é importante a gente saber que a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre esses sinais, ou esses acontecimentos, esses eventos que devem acontecer antes que o Senhor Jesus Cristo retorne, antes da segunda vinda. Esses sinais são eventos que apontam para a segunda vinda de Cristo. Normalmente, em períodos de grandes acontecimentos, em tempos de crise, em tempos de eventos anormais que acometem a humanidade, desastres, normalmente nesses períodos da história, muitas pessoas se levantam e começam a pensar no fim do mundo. E começam a pensar no fim. Será que a gente está vivendo o fim do mundo? Será que o fim do mundo está chegando? Será que Jesus está voltando? E nesses dias de coronavírus, não tem sido diferente. No meio dessa epidemia ou dessa pandemia, diversas pessoas aqui e ali já têm pensado sobre isso, já têm feito essas relações. Já têm começado a ler o livro de Apocalipse, já têm começado a ler o livro de Daniel e começam a pegar passagens desses textos bíblicos e começam a relacionar com fatos que têm sido noticiados aí nos jornais, coisas que aparecem nos noticiários. Começam a dizer, olha, isso aqui que está acontecendo, tá vendo? É o que está escrito lá em Daniel, é o que está escrito em Apocalipse. Certamente você já ouviu pessoas falando sobre isso. Mas também é muito comum nesses períodos pessoas, e eu ouvi declarações desse tipo também nos últimos dias, pessoas que se levantam e dizem assim, olha, o coronavírus não é o fim do mundo. O mundo não vai se acabar, a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso. Isso não tem nada a ver com o fim do mundo. Afinal de contas, qual deve ser a postura da igreja? O que é que a Bíblia ensina a respeito dos sinais dos tempos? Será que é totalmente sem fundamento nós enxergarmos ou fazermos essa leitura de que essa pandemia do coronavírus ela tem alguma ligação com os últimos dias? Será que é infundado, completamente infundada, esse nexo entre esse momento que nós estamos vivendo e os últimos dias e a volta de Cristo? Abra sua Bíblia no mesmo livro aqui, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, a partir do versículo 8, Jesus está respondendo aqui aos discípulos, a uma pergunta dos discípulos, a respeito de quando é que essas coisas vão acontecer, a destruição do templo, quando é que isso vai acontecer? E aí Jesus, ele responde assim, versículo 8, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu,
e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Perceba bem, dentre os vários sinais que o Senhor Jesus lista aí no capítulo 21 de Lucas, ele coloca também epidemias. Então perceba, querido, não é totalmente sem fundamento essa relação que algumas pessoas têm feito. De fato, é uma postura sadia nós pensarmos e estarmos sempre com os olhos atentos ao fim, aos sinais dos tempos. Afinal de contas, a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia fala sobre os sinais dos tempos, e a nossa postura como igreja, né, tendo em vista que isso está revelado nas Escrituras, deve ser prestar atenção e conhecer esse ensino bíblico. Mas o que de fato a Bíblia ensina sobre esses eventos que devem acontecer antes da volta de Cristo? O que é que, para que esses sinais apontam? Apontam para o quê? Eu quero citar aqui um dos estudiosos da escatologia, um dos estudiosos desse assunto do fim dos tempos, que é o Anthony Hockman. E o Anthony Hockman diz assim: todos os sinais dos tempos descritos no Novo Testamento caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Os sinais dos tempos, por essa razão, convocam a igreja a uma vigilância constante. Muitas pessoas interpretam os sinais dos tempos pensando apenas que eles são eventos que vão acontecer apenas no futuro. Então, normalmente as pessoas pensam naquelas coisas espetaculares, catastróficas, pirotécnicas, e que vão acontecer imediatamente antes do dia final, do dia do julgamento final, do dia que o Senhor Jesus vai voltar. Mas, à luz da Bíblia, esses sinais dos tempos, eles têm uma conotação presente também. E eles apontam até mesmo para coisas que aconteceram no passado. Nesse texto de Lucas que nós lemos, Jesus está se referindo ali a os sinais meteorológicos, né, que as pessoas estavam olhando e relacionavam isso e viam isso como sinais de coisas que iriam acontecer no clima, né, no tempo. E Jesus diz: olha, vocês precisam prestar atenção. O texto paralelo que está lá em Mateus, ele fala sobre isso também. Tem mais uma conotação presente e passada. Mas o ponto aqui, e a gente não tem tempo aqui para discorrer sobre isso, se delongar nisso aqui, nos sinais dos tempos, mas o ponto é que é um erro acreditar que os sinais eles se referem apenas a acontecimentos futuros e espetaculares. Não. Todo esse período entre a primeira vinda de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição e a sua segunda vinda, nós já estamos vivendo, biblicamente falando, nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, desde que o Senhor veio, ele inaugurou o reino de Deus. O reino de Deus já é chegado. Então, nós já estamos, meu querido, minha querida, vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, nesse período que nós estamos vivendo no presente, hoje, vários sinais já têm ocorrido que apontam para essa vinda de Cristo. Então, qual deve ser a postura da igreja? O Anthony Hockman diz: esses sinais, eles convocam a igreja a uma vigilância constante. Então, veja, na nossa vida de adoração, na vida de adoração do povo de Deus, no nosso cotidiano, e nesse período de quarentena, nós precisamos ter uma postura de adoração. E essa postura, eu quero destacar aqui, com base aqui nesse capítulo de Lucas, capítulo 12 de Lucas, que nós lemos no início,
eu quero destacar 4 atitudes ou 4 posturas que devem fazer parte da nossa adoração. Em primeiro lugar, nossa postura ela deve ser marcada pela integridade. Veja o que diz o início do capítulo. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. E veja o que Jesus diz aos discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 3. Tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então veja, querido, o Senhor Jesus ele diz para os discípulos terem cautela, terem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Onde há hipocrisia, há esconderijo. A hipocrisia ela pressupõe que se está escondendo alguma coisa, que se vive uma coisa no oculto, mas quando se chega a público, a coisa é diferente. A relação é uma relação falsa, é uma relação mentirosa, hipócrita. E o Senhor Jesus, então, convoca os seus discípulos a terem cuidado, a acautelarem-se desse fermento dos fariseus que tanto estraga e envenena a nossa alma. A igreja do Senhor, ela foi chamada a viver de forma íntegra, verdadeira, honesta, na presença de Deus e na presença dos outros. Então, querido, nesses dias que a gente está em casa, enclausurado, né? Forçosamente enclausurados, que isso não se perca no nosso coração, que haja verdade, que haja sinceridade, que haja integridade, que o meu e o seu coração, aquilo que é vivido no interior da nossa casa, seja aquilo que de verdade a gente coloque para o Senhor, mas que a gente também confesse para os nossos irmãos, que a gente possa dividir e externar sem hipocrisia, que a gente esteja livre desse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso deve marcar a nossa vida de adoração. Mas então o Senhor Jesus continua falando aos discípulos e ele vai dizendo, olha, não tenham medo dessas pessoas que matam o corpo, mas antes de tudo, tenham medo daquele que, após matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno, tem o poder para lançar no inferno. Então, perceba bem, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, não tenham medo das pessoas, não façam como os fariseus, que viviam para agradar os outros, que viviam para ser simpáticos à opinião pública, a agradar as multidões, mas vivam uma vida inteira diante do Senhor, agradando a Deus. Não tenham medo, não se preocupem, não vivam ansiosos com a vida de vocês, não fiquem com medo das retaliações, não fiquem com medo do mal que as pessoas podem fazer para vocês, e nem fiquem preocupados, ansiosos com as coisas dessa vida, com o que vocês precisam comer, com o que vocês precisam vestir. Veja o versículo 29, o que é que diz? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, a segunda marca, uma segunda coisa que deve caracterizar a nossa vida de adoração, meu querido, minha querida, é a confiança em Deus. Nesses dias a gente tem sido bastante pressionado, tentado a viver ansioso, a viver cheio de inquietações. Mas o Senhor muito amorosamente aqui nos lembra que o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós. Nós valemos muito mais do que os pássaros. Como Deus veste os lírios do campo, Ele vai vestir você, meu querido. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar das suas necessidades. Deus cuida de nós. Confie no Senhor.
Livre-se da avareza, da ansiedade, do temor, das inquietações, mas confie no Senhor Jesus Cristo. Isso deve marcar a vida da igreja nesses últimos dias que estamos vivendo. Mas também a nossa vida, ela deve ser caracterizada pela vigilância, pela atenção. Os sinais dos tempos, como esse que podemos dizer sim, essa epidemia, ela deve chamar a nossa atenção, deve nos tornar vigilantes. Veja o que diz aí os versículos 37 e o 40. Bem-aventurados, diz o Senhor Jesus, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Ficai, verso 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja, nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Essa epidemia não significa dizer que Jesus vai voltar agora, amanhã, depois de amanhã. Mas, de fato, o fato é que ninguém sabe a hora. Então, o que é que se requer da Igreja do Senhor? Que a gente mantenha uma postura vigilante, mantenha uma postura de atenção. A gente não está aqui de passeio. A gente não está de férias, como tanto se tem falado aí. Nós não estamos de férias, mas talvez essa epidemia ela tenha nos chamado nos despertado, e queira Deus que ela nos desperte como igreja a viver nessa postura de vigilância, de adoração vigilante, aguardando, ansiando pela volta de Cristo. E por fim, querido, essa postura nossa, essa vida de adoração, ela deve ser marcada também pela prontidão, por uma atitude de prontidão em servir, em fazer a vontade de Deus. Veja o que diz o verso 43. O verso 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Essa figura do mordomo fiel e prudente, o Senhor deseja esse coração de mordomo, esse coração que administra e cuida dos interesses do seu Senhor. Essa deve ser a postura diante dos sinais dos tempos que deve caracterizar a nossa vida como igreja. Uma postura de mordomia, de cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, compreendendo que tudo que nós temos é do Senhor e nós devemos cuidar com todo o afinco, com todo o zelo daquilo que é a vontade do Senhor. Então, lembre dessas marcas, querido: integridade, confiança em Deus, vigilância, prontidão ou mordomia. Essas marcas devem caracterizar a nossa vida de adoração. O Senhor, nós lemos no início, que ele diz às multidões: olha, vocês estão se preocupando, vocês sabem discernir muito os sinais meteorológicos, meteorológicos. Vocês sabem ver quando é que vai chover, vocês sabem perceber aí o vento, o calor, mas vocês precisam cuidar da vida de vocês. Vocês precisam de arrependimento. E aí ele diz, olha, no versículo 58, se alguém soubesse, que está sendo levado para ser julgado, e sabe das faltas que cometeu, e sabe dos erros, sabe da vida errada que tem levado, cabe a essa pessoa, ainda no caminho, se reconciliar com seu adversário. A palavra de Deus ensina que a humanidade, ela está debaixo da ira de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Esse período, esse momento que nós vivemos, é um momento que o Senhor tem dado a oportunidade de que os seres humanos se voltem para Ele, se arrependam dos seus pecados e então sejam perdoados, desfrutem da vida com o Senhor. Nós, como igreja do Senhor, que fomos regenerados pelo Senhor,
que a gente proclame essa mensagem, que a gente olhe para os sinais. E o principal sinal já nos foi enviado, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele já veio. Que a gente olhe para Cristo e a gente viva uma vida de adoração, de integridade, de confiança, de vigilância, de mordomia. Que a gente viva para a glória do Senhor. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso em nós. Que assim seja. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Bom dia.